Olá pessoal, estamos aqui de volta com a nossa quinta aula do mini curso para iniciantes Ruby on Rails. E se você quiser alguma informação sobre mim, passa lá no about.me/Jackson Pires e dá uma olhada, ok? Bom, aqui na quinta aula nós vamos falar um pouco sobre a linguagem Ruby, documentação e RB e Pry. Como eu falei nas últimas aulas, a gente vai ficar sempre fazendo paralelo da linguagem Ruby com o Rails para a gente poder estar entendendo melhor o framework. E desde já deixo avisado que provavelmente teremos essa e mais uma ou duas aulas falando sobre Ruby. Por quê? Porque chegou a necessidade agora da gente entender aquele projeto básico que o Rails gerou, e para entender o que está escrito lá, da forma que está lá, a gente precisa conhecer o básico aí de Ruby, né? E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre esses três elementos, e aí nas próximas aulas a gente conclui falando um pouquinho mais sobre o Ruby. Beleza? Então, ó, documentação, onde treinar online e livros. Bom, documentação, vamos aqui, a gente tem o rubydoc.org, que é a documentação oficial do Ruby. Aqui em Core API você vai encontrar separado por versão, né? A mais recente e as outras tem mais aqui. Então, clicou, você pode olhar aqui e filtrar as classes, os métodos, que a gente vai aprender direitinho, o básico também sobre classes e métodos um pouquinho mais à frente. Então, sei lá, um método aqui, size. Cliquei, ele vai me mostrar uma descrição, em alguns casos da descrição do método e também um exemplo. Ok? Então não tem mistério, é só pesquisar, filtrar, está separado bem bonitinho, é bom pesquisar a documentação oficial, porque está tudo direitinho. Além da documentação oficial, tem uma outra documentação que é apidoc.com/ruby, que é uma documentação paralela, né? Aqui ele está na versão 1.9.3 ainda, mas o legal dela é que é uma documentação colaborativa, ou seja, as pessoas podem também contribuir colocando dicas lá no final de cada método, né? Da explicação de cada método, e aí facilita bastante para quem está pesquisando alguma coisa. Por exemplo, tem uma classe aqui chamada File, né? Na classe chamada File tem aqui a explicação, no final aqui já tem alguém comentando alguma besteirinha, tá certo? O legal dessa documentação é que você pode prestar atenção nessa bolinha aqui que aparece com essa quantidade de amarelinho, de laranja. Veja que essa aqui tem bem pouquinho e essa aqui já tem mais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas já colaboraram mais com esse método aqui, nesse método aqui. Ok? Então se eu clicar nesse método, o que é que vai acontecer? Vai ter a explicação bonitinha, descrição da documentação oficial, um exemplo, mas aqui embaixo alguém já comentou como pode ser feito, outra pessoa já comentou também, e outra. Então, quanto mais amarelinho, mais laranjinha tiver aqui essa bolinha, quer dizer que tem mais gente colaborando. Então, é legal essa documentação, eu gosto dela por isso. Também tem para Ruby on Rails, depois a gente pode ver, e PowerSpec, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, então essas são as documentações, essa documentação oficial, online, e essa aqui é uma colaborativa, que eu sempre uso e gosto. Existe também a documentação offline, mas essa daí eu só vou falar depois, tá? Que é aquela que fica no prompt, que dá para você acessar sem internet e tudo mais. Mas não vou falar agora não, senão a gente vai adentrar em outro mundo que não é o interesse agora, tá certo? Bom, além disso, da documentação, onde é que eu posso treinar online? Treinar online, vai no tryruby.org. Nesse site, eu já usei ele no início para ver como é que era a linguagem Ruby e tudo mais, ele pede simplesmente que você siga as instruções aqui e vá fazendo nesse prompt interativo que ele vai pedindo. Então, para começar, você digita help aqui, dá enter, e aí você começa um tutorial interativo, vai lendo aqui e fazendo o que ele está pedindo, e aí você vai ter um conhecimento um pouquinho aí de como funciona a linguagem Ruby. Ok? Além disso, livros, né? Bom, livros tem diversos no mercado aí, mas tem um PDF, um livro online aqui que eu sempre recomendo, que é o aprendaprogramar.rubyonrails.com.br. É uma tradução que o pessoal fez de um livro conhecido aí, o Learn to Program. E aí você pode ir aqui clicando na lateral, né, no índice, e ir aprendendo um pouco mais sobre a linguagem Ruby. Ok? Então dá uma olhada, né, nessa documentação, ou pelo menos ler um pouco esse livro aqui,
para se aprofundar um pouco mais. A gente vai mostrar algumas firulinhas ainda do Ruby nos próximos vídeos, mas pelo menos se você fizer isso aqui, você vai ter uma base aí para começar a utilizar o Rails sem ficar perdido, né, sem ficar sem referência nenhuma. Ok? Bom, sobre documentação no Treino Online e livros é isso. E aí a gente parte aqui para como é que eu interpreto um arquivo Ruby nativo. Não é? Veja bem, as linguagens compiladas, você vai digitar o seu algoritmo, você vai compilar, né, e vai pegar aquele arquivo que ele vai gerar, que é um binário no final, um exe lá no Windows, e vai entregar para a pessoa que vai utilizar aquele programinha que você gerou, a partir do seu algoritmo. Aqui no Ruby, você não compila, você simplesmente interpreta o arquivo. E aí como é que você faz isso? É muito simples. Vamos abrir aqui o editor de texto. Aqui é o nosso último projetinho que a gente gerou. E aqui em temp, né, temporário, tmp, eu vou criar um arquivo chamado teste.rb, que é a extensão de Ruby. Ok? E aí eu vou utilizar aqui dentro linguagem Ruby. Ok? Então se eu colocar assim, para escrever, mostrar uma linha na tela, é o puts, né? Que é o put, colocar string. Então, coloca a string hello, mostra a string hello. Depois mostra a string, olá. Ok? Salvei. E aí, vou aqui no prompt. Veja que eu já estou aqui na nossa aplicação, dentro da pastinha temp, né? Dou um ls. Opa, ls. Está aqui o arquivo que eu criei agora, o teste RB. E aí, se você botar ruby teste RB, ele vai imprimir na tela hello e olá. Então é assim que você interpreta um arquivo Ruby. Ok? Agora que a gente sabe como é que interpreta um arquivo Ruby, a gente sairia escrevendo arquivos, digitando depois Ruby o nome do arquivo e ele interpretaria. Certo? Certo, mas aí existe uma coisa chamada IRB. IRB. E o IRB, vamos olhar o que é isso? IRB Ruby. A gente vai ver aqui que nada mais é do que o Interactive Ruby Shell. Tá? Então o IRB é esse camarada. E o que é o Interactive Ruby Shell? É um REPL. E o que é um REPL? Né? É um Read, Eval, Print Loop. E o que é um Read, Eval, Print Loop? O Read, Eval, Print Loop é justamente isso. Ele vai ler o que você digitar, vai interpretar o que você digitar, vai imprimir quando for o caso, e vai voltar, vai dar um loop e vai voltar a ler. Tá? Então, como é que eu utilizo o IRB? Simples, vai lá no prompt, digita IRB. Quando você instala o Ruby, já está disponível para você. Então, quando você digita IRB, basta você escrever daqui para frente, veja que ele entrou nesse promptzinho do Ruby, a versão, e aí você digita código Ruby. No caso do IRB, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no arquivo. Puts, hello. E aí, enter, ele interpretou essa linha que eu digitei, imprimiu na tela e voltou a ler. E isso é o REPL, né? Então, o IRB faz isso, interpreta código Ruby no momento em que você digita. Ok? Vou colocar o outro lá, ó, na sequência. Digitou, ele interpretou, colocou o resultado aqui e está aí o resultado. Certo? Bom, além do IRB, a gente tem um camarada chamado try-IRB, ou melhor, try-Ruby. O try, como aqui mesmo está dizendo, ele é uma alternativa ao IRB. Ele é uma alternativa ao IRB. Mas por que eu devo usar o try e não o IRB? Bom, o try, para começo de conversa, ele é um IRB bombado, né? Melhorado. Então, ele tem umas firulas a mais que o IRB não tem, padrão. Ok? Dentre elas, dentre as características, a gente tem o syntax highlighting, que é o quê? É simplesmente isso aqui, ó, ele colorir o código para facilitar a leitura. Nesse caso aqui ele detectou que era um string, colocou em verde. Se ele detectar que é inteiro, né, números, ele vai colocar em azulzinho e assim ele vai fazendo. Facilita bastante na hora que você está escrevendo o código aqui no IRB, tá certo?
O legal é que o IRB e o Pry, né, ou melhor, o Pry, melhor dizendo, ele é uma gem. Então, para você instalar o Pry, não vai ter na sua máquina aí. Então, para você instalar o Pry, você simplesmente digita, tem até aqui, ó, gem install Pry, tá? Então, gem install, install Pry, enter, ele vai instalar o Pry para você. No meu caso, já tem instalado, então vou só listar minhas gems aqui, e eu vou ter aqui, ó, o Pry instalado, ok? Aí você aproveita e instala também esse pacote aqui, ó, essa gema aqui, essa biblioteca, pry-require_relative. Dá lá um gem, deixa eu limpar até, gem install pry-require_relative. Dá enter e instala. Esse pacote, essa biblioteca vai ser necessário para a gente utilizar esse comando require relativo quando estiver utilizando o Pry, que de vez em quando dá uns probleminhas aí. O pessoal fez esse pacotinho para consertar. Ok? Eu estive utilizando uns dias atrás e estava dando um erro, eu acabei descobrindo que esse pacote fazia esse ajuste. Então instalem desde já também e vamos utilizar o IRB com o Pry, sempre, ok? Agora, depois que você instala o Pry, para utilizar ele você digitaria Pry, Enter, e começaria a utilizar como a gente fez a mesma coisa com o IRB. Só que nessa versão que a gente está instalando hoje em dia através da gem, ele já faz um esquema que na hora que você digita IRB Enter, já vai cair também no Pry do mesmo jeito. Ok? Então, você digitando IRB depois de ter instalado o Pry, provavelmente você vai estar usando o Pry ao invés do IRB. Ok? Só para ficar esclarecido. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que daqui para frente, quando você utilizar o IRB, você vai ver que ele interpreta, deixa com sintaxe highlight e tem outros detalhezinhos legais. Por exemplo, se eu for utilizar aqui um se, né? Se eu for declarar uma variável em Ruby, como é que eu declaro? Não preciso declarar. Bota lá, A recebe 1 e ele já declarou a variável e já atribui 1. B recebe 2, já declarou a variável e recebeu 2. Ok? Então, ó, se A menor que B, o que é que vai acontecer? Imprima, olha lá. Enfim, e veja que ele imprimiu, olha lá, aqui. Veja que o Pry já fez, além da sintaxe highlight, dizendo que vermelhinho aqui é para instrução, o verdinho aqui é para a string, e ele também já fez a indentação, que foi essa separação aqui mais recuada para facilitar a leitura. Tá certo? Enquanto A menor do que 10, imprima A. A recebe A mais 1. End. E aí ele imprimiu na tela também. Veja que ele fez a indentação, destacou quem é inteiro, quem é instrução, e isso facilita bastante. Ok? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Isso foi só para mostrar o funcionamento do IRB, né? Muito simples, saber o que é IRB, saber o que é o Pry, como é que eu interpreto o arquivo Ruby. E falamos aqui sobre o IRB e o Pry. E, por fim, comentar aqui que só agradecer realmente o feedback de vocês. Se vocês puderem continuar mandando esse feedback, curtindo lá no YouTube, né, mandando alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão, eu agradeço bastante, tá certo? Isso realmente faz o projeto andar. E não esqueça de passar lá no Mania de Concurseiro e divulgar para as pessoas que você conhece. Curte lá no Facebook e isso também vai estar ajudando o projeto da gente. Ok? Então é isso. Estamos batendo aqui 14 minutos 15, que é o prometido. A gente volta na próxima aula com mais um pouquinho sobre Ruby a linguagem. Tá certo? Valeu, obrigado e até mais.